Olá, pessoas. Essa é a terceira aula da monitoria de cognição e neuropsicologia e o assunto essa semana vai ser inteligência. Então a gente começa com essa pergunta, que é uma pergunta bem capciosa. O que é inteligência? Conceituar inteligência é muito difícil porque pode abarcar vários fatores ou várias definições diferentes. Então, o nosso objetivo aqui vai ser tentar chegar perto de uma resposta, visitando alguns pensadores que foram responsáveis por criar teorias e modelos que tinham como objetivo explicar a inteligência ou como ela se manifesta no ser humano. Então nós começamos no início do século XX com o psicólogo Charles Sperman. Ele apresentou a teoria bifatorial da inteligência, que falava que o nosso desempenho em qualquer teste ou qualquer medida de inteligência estaria relacionado a um nível de inteligência geral, que no caso seria esse fator G, e também a habilidades específicas que esses testes ou essas avaliações de desempenho exigiriam. Então, pensem que existem dois tipos de fatores que estariam presentes no processo de avaliação intelectual. Um é o fator G, que é o fator de inteligência geral do indivíduo, que ele é subjacente às atividades intelectuais e ele representa uma espécie de energia de base neurológica. É capaz de ativar a capacidade de realização de trabalhos intelectuais. Ele também falou que nesse processo avaliativo não apenas existiria esse fator G, mas também existiriam fatores específicos que seriam relativos às exigências que aquela tarefa ou aquela avaliação exigiriam de você. Supondo que temos 6 testes, segundo o que foi definido por Sperman, cada um desses testes mediria um fator G e fatores específicos, aonde o fator G corresponde a a sua predisposição a ter um bom desempenho naquela atividade intelectual e esses fatores específicos ou fatores S estariam relacionados às exigências particulares que cada teste traria consigo. Entendeu o que eu quero dizer? Esses fatores específicos eles não se relacionam entre si, porque vocês vão ver que durante a teoria multifatorial, por exemplo, existe uma ligação entre esses fatores, coisas que não acontecem na teoria do Sperman. Ele apenas divide em fator geral ou fator G, que é essa predisposição ao sucesso intelectual, e esses fatores específicos que são isolados, ou seja, eles não têm uma relação, eles não são interrelacionados. Então, passando um pouco mais à frente, nós temos um modelo multifatorial de Thorndike. Ele analisou esse fator G que o Sperman tinha falado, e ele concluiu que não havia indícios suficientes para sustentar a teoria bifatorial que o Sperman propôs. Ele tentou explicar que existiam vários tipos de desempenho intelectual, que no caso não seriam tipos, mas seriam fatores. Daí que nasce a teoria multifatorial do Thorndike, na qual a inteligência seria um produto de um amplo número de capacidades intelectuais. Thorndike distinguiu 3 tipos de inteligência que interagem de forma constante e construtiva segundo as exigências que apareceriam. Então pensem que a expressão dessas inteligências elas estão sempre se relacionando e elas surgem conforme as exigências que o indivíduo enfrenta na sua vida. Então, começando, temos a inteligência prática, que tem a ver com ações e representações perceptivas para a resolução de problemas. Essa inteligência, ela permite resolver de forma concreta problemas práticos do nosso cotidiano. A inteligência social, ela se manifesta na vida relacional e social e também nessa resolução de problemas interpessoais. E segundo Thorndike, ela recorre principalmente à nossa intuição. Então pensem que qualquer tipo de problema, qualquer tipo de manifestação interpessoal, no caso da sua relação com o seu ambiente social ou com outras pessoas, estaria envolvido nesse tipo de inteligência, tá bom? Quando eu falo em inteligência abstrata, eu falo de um tipo de inteligência que se manifesta na capacidade de resolver problemas recorrendo à linguagem ou a sistemas simbólicos, por isso o nome abstrata. Ela se manifesta na capacidade de você compreender, raciocinar
ou de resolver problemas, ou mesmo na sua tomada de decisão. Então pensem que você pode encontrar uma relação entre esses três tipos de inteligência. Elas não são separadas, elas não são isoladas umas das outras. Entendem o que eu quero dizer? Então você tem a inteligência prática que tem a ver mesmo com é, o fazer as coisas de forma mais pragmática, de forma mais objetiva, de forma mais palpável. Você tem essa inteligência social que tem a ver com a sua relação com outros indivíduos, das suas relações sociais no geral, da forma como você resolve problemas com outras pessoas, desavenças e coisas afim. E você tem a inteligência abstrata, que fala sobre como o ser humano ele tem essa capacidade de abstrair, de simbolizar e de resolver problemas através do raciocínio dedutivo, indutivo, da razão, de uma forma geral. Passando um pouco mais à frente, nós temos aqui Thurston. Na concepção multifatorial de Thurston, nós temos uma negação à existência também de uma inteligência geral. Então ele também quebra totalmente com o que o Spearman falava sobre esse fator G. Segundo Thurston, a inteligência ela não é uma capacidade constituída por uma estrutura única. Ela é composta por vários fatores, que ele acabou chamando de aptidões mentais primárias. Então nós temos, por exemplo, a visão espacial, que é a capacidade de você visualizar e compreender formas e relações espaciais. Nós temos alguns outros exemplos também, como a velocidade perceptual, que é a capacidade para você reconhecer detalhes, semelhanças e diferenças entre objetos. Enfim, você tem vários. Tem compreensão verbal, que é a capacidade para compreender as ideias expressas através das palavras. Você tem a fluência verbal, que tem muito mais a ver sobre você se expressar verbalmente do que sobre você compreender, como é no caso da outra. Enfim, existem vários tipos diferentes é, de fatores envolvidos na inteligência segundo o Tussauds. Mas não é importante que vocês saibam isso, porque seria complicar demais uma coisa que não é tão simples. A gente está apenas visitando alguns modelos. Então pensem que para esse aqui, por exemplo, o Thurston, a inteligência ela é multifatorial, então ela não pode ser reduzida a um fator G, como afirmava o Spearman. Ela é decorrente de vários fatores que estão relacionados entre si para formar o que nós conhecemos como inteligência. Então, passando um pouco mais à frente, nós temos a concepção de inteligência baseada no modelo multidimensional de Guilford. Bom, segundo Guilford, a inteligência ela pode ser compreendida em função de um cubo, como vocês podem ver aqui nessa imagem que tem no slide. Segundo Guilford, ela representa a interseção dessas três dimensões, ou seja, operações, produtos e conteúdos. Nesse sentido, as operações elas seriam simplesmente os processos mentais, como a memória e a avaliação. Ela tem a ver com fazer julgamentos, dar opinião. Ela se baseia basicamente no pensamento racional ou na emoção. O outro é o conteúdo. Os conteúdos são os tipos de termos que aparecem em um problema, tais como a semântica, como as palavras, e os visuais, como as figuras. E temos por último os produtos, que são os tipos de respostas exigidas, tais como unidades, ou seja, palavras, números, ou figuras simples, classes, hierarquias e deduções ou implicações. Esse daqui é bem chato de se explicar, então não se atenham a ele também, ele não é importante, tá? Apenas precisam saber que ele existe mesmo. Evoluindo um pouco mais, vamos para os modelos hierárquicos, tá? Em 1942, Raymond Cattell ele analisou as correlações entre as capacidades primárias de Thurston e o fator G, ou fator geral da inteligência, proposto por Spearman na sua teoria bifatorial. O Cattell ele constatou a existência de dois fatores gerais. Alguns anos depois, John Horn confirmou os estudos de Cattell e os fatores gerais passaram a ser divididos em inteligência fluida e inteligência cristalizada. A inteligência fluida está associada a componentes não verbais e é pouco dependente dos conhecimentos previamente adquiridos ou mesmo das influências culturais, diferente da inteligência cristalizada, que representa tipos de capacidades exigidas na solução da maioria dos problemas do cotidiano.
Essa inteligência ela está mais relacionada a experiências culturais e educacionais. Então, ela está muito mais presente no seu dia a dia e principalmente em atividades escolares. Ela tem a ver com aquela inteligência que você consegue adquirir através dos estudos, por exemplo. Enquanto que a inteligência fluida, ela está muito mais a ver com a sua capacidade de resolver problemas de forma adaptativa, sem essa construção social e cultural que acontece na inteligência cristalizada. Então, esse modelo de Cattell, ele sofreu algumas mudanças no decorrer do tempo, com base nos estudos de Carroll e de Horn. Esse modelo dele, em GF e GC, que é fluido cristalizado, ele foi evoluindo até virar o modelo CHC, que junta as contribuições do próprio Cattell com as de Carroll e com as de Horn, criando esse modelo que é multidimensional, ele é hierárquico, então ele funciona na base de estratos. Mas novamente vocês não precisam se preocupar tanto como ele se expressa, porque é muito complicado e não é tão útil assim para vocês. Na verdade, não é útil de forma nenhuma para vocês. Então não se atenham a ele. Mas eu vou mostrar a vocês mais ou menos como é que surge os modelos hierárquicos. Como, por exemplo, esse modelo aqui que foi proposto por Vernon. Ele propôs um modelo hierárquico onde, após um fator geral, surgem dois fatores de grande grupo: o fator verbal educativo e o fator perceptivo mecânico, tá bom? Descendo um pouco na hierarquia de importância e de generalização dos fatores isolados, ele seguiu com os fatores de pequeno grupo, que são muito próximos àqueles fatores que o próprio Thurston descreveu, como eu falei a vocês anteriormente, que ele chamou de aptidões primárias. Então pensem que isso aqui é uma junção. Vocês conseguem perceber que no final existem os fatores específicos que foram propostos também por Spearman? Então pensem que esse modelo ele era visto como uma reconciliação entre a teoria dos fatores, a teoria bifatorial do Spearman e as teorias de Thurston, entendem? Então pensem que no começo, no topo dessa hierarquia, desse modelo, vocês têm esse fator geral que o Spearman descreveu, vocês têm esses dois fatores que o próprio Vernon descreveu, que no caso é o fator verbal educacional e o fator perceptivo mecânico. Um pouco mais abaixo, vocês têm os fatores que o Thurston ele contribuiu para esse modelo. Então, esses fatores seriam aqueles que vocês lembram de ter visto com ele. Pensem que, por exemplo, o F1 ele representa as habilidades criativas, o F2 a fluência verbal, o F3 os fatores numéricos, o F4 fatores espaciais, o F5 fatores psicomotores e o F6 fatores mecânicos. Então, pensem que há uma hierarquia, desde um fator geral até fatores um pouco mais específicos, criando realmente uma hierarquia. Entende o que eu quero dizer? No final, nós temos novamente o Spearman com seus fatores específicos, que tem muito mais a ver com o contexto da avaliação ou da atividade intelectual na qual o indivíduo está envolvido. Vocês entenderam como é que é construído mais ou menos um modelo hierárquico da inteligência? Então, você pega contribuições de autores separadamente e tenta fazer uma conciliação, criando um tipo de hierarquia da inteligência a partir de um fator geral ou de um fator de ordem maior para fatores muito mais específicos, que tem muito mais a ver com o contexto da atividade intelectual na qual o indivíduo está envolvido. Então, passando um pouco mais à frente, nós temos Howard Gardner, que vocês devem conhecer já, que trouxe para a gente a teoria das inteligências múltiplas. Bom, para ele, existem 7 inteligências que costumam aparecer combinadas em intensidade em todos os seres humanos. Então pensem que algumas pessoas elas têm muito mais aptidões linguísticas do que matemáticas e vice-versa. Então não seriam habilidades, não seriam inteligências igualmente difundidas entre cada ser humano. Nós temos, por exemplo, a capacidade musical, que tem a ver sobre como o ser humano ele lida com instrumentos musicais, ou mesmo compositores que têm muitas habilidades em escrever músicas, em fazer melodias, entende? Em tocar instrumentos, em criar padrões sonoros, padrões de tom, ritmos, tudo isso. Pensem, por exemplo, em maestros que conseguem reger orquestras. Então, tudo isso tem a ver com a inteligência musical. Quando eu falo em uma inteligência corporal ou sinestésica, eu falo da capacidade de você conseguir usar o seu próprio corpo
para se expressar, como por exemplo através da dança, ou para jogar algum jogo, como por exemplo no esporte. Hoje você tem, por exemplo, hoje você tem como exemplo jogadores de futebol, como por exemplo Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo, que são muito bons dentro dessa competência corporal, porque eles conseguem usar o corpo deles para atingir seus objetivos de forma muito boa. Eles são primorosos no que eles fazem. Isso tem a ver com uma inteligência corporal ou sinestésica. Quando eu falo em inteligência matemática ou numérica, eu falo de inteligência que é muito comum em engenheiros, em físicos ou mesmo em matemáticos. São pessoas que conseguem manipular muito bem os números e resolver cálculos matemáticos com muita facilidade. Quando eu falo em inteligência linguística ou inteligência de compreensão verbal, eu falo de pessoas que podem ter uma grande facilidade em ler e escrever, ou mesmo pessoas que conseguem compreender e empregar bem as palavras, ou que conseguem se expressar muito bem através das letras. Então, eu posso falar sobre, por exemplo, escritores, advogados, ou até mesmo políticos que usam esse poder a seu favor, esse poder de conseguir se expressar ou de compreender muito bem as palavras. Quando eu falo de uma inteligência visual ou visoespacial ou apenas espacial, eu falo sobre pessoas que têm boa habilidade para orientar-se no espaço ou para avaliar relações entre objetos e desenhar, pessoas que têm noções de perspectiva, profundidade, de sombra. Então, aqui eu posso destacar pessoas que são, por exemplo, artistas plásticos, arquitetos ou mesmo engenheiros que têm habilidade de fazer aqueles desenhos técnicos para suas construções. Quando eu falo em inteligência interpessoal, eu falo daquela que é identificada em, por exemplo, líderes ou em professores ou mesmo em psicoterapeutas. Eu também falo de profissionais que têm facilidade para se relacionar com os outros. Então, nessa habilidade, é imprescindível que você tenha uma boa comunicação, capacidade de convencer as pessoas. Então, eu posso falar aqui também de advogados ou mesmo de vendedores. Segundo Gartner, ela está baseada numa capacidade de perceber distinções entre os outros. Então, por exemplo, a minha habilidade de se relacionar com outras pessoas, ela é muito boa. Eu consigo convencer os outros, consigo fazer amizades com facilidade. Então, isso está muito relacionado à minha inteligência interpessoal. Quando eu falo em inteligência intrapessoal, essa inteligência ela é fundamental para pessoas que têm boa capacidade de perceber e de se compreender, ou ainda pessoas que têm uma boa capacidade introspectiva, de reflexão, de autoavaliação e mesmo de autoaceitação. Aqui eu posso ter como exemplo filósofos, psicólogos ou mesmo pessoas religiosas que têm uma boa capacidade de se compreender em relação ao mundo e a outras pessoas. Então, o que se destaca aqui é a habilidade do cidadão de conseguir se compreender, se aceitar, mas principalmente de refletir sobre si. Além dessas, Gardner também admite a existência de uma oitava e de uma nona inteligência, que seria a naturalista, que é a capacidade de você reconhecer objetos e situações diversas na natureza, e como esses objetos ou como essas manifestações na natureza se relacionam com a vida humana. Ela está muito relacionada a biólogos, botânicos, zoólogos, ecologistas, entre outras profissões que têm a ver com a natureza. A nona habilidade, a nona inteligência ou habilidade que ele diz é a existencial, que se refere à capacidade da gente compreender para além do âmbito corpóreo. Então, tem muito a ver com compreender ou reconhecer aquilo que transcende coisas como a vida, a morte, o universo, e está muito relacionado a pessoas que têm esse caráter mais místico ou pessoas religiosas, que pensam muito mais fora do âmbito físico ou corpóreo. E ainda parece haver mais um tipo de inteligência, que seria a inteligência pictográfica ou do desenho, que está muito relacionada a profissionais das áreas de montagem, de cenários, de decoração, de design, ilustração, marketing, publicidade, cinema e televisão. Então, está muito mais a ver com esse poder criativo através de desenhos ou da criação de designs que remetem a algo. Entendem? Então, originalmente, Gardner propôs essas sete teorias da inteligência
esses 7 modelos da inteligência, mas ele foi evoluindo, foi acrescentando novos, até que hoje nós podemos listar 10 tipos de inteligência. Avançando um pouco mais, nós temos Sternberg, que divide o seu modelo em três, e ele propõe através disso o modelo triárquico da inteligência. No caso, isso não faz com que ele discorde de Gardner, mas ele quis propor uma teoria onde houvesse 3 e não 8 tipos de inteligência diferentes. Então, começando, nós temos a inteligência analítica, que tem muito a ver com a resolução de problemas acadêmicos. Ela tem muito a ver com aquela inteligência que é avaliada nos testes, por exemplo, que podem predizer notas escolares, enfim. A inteligência criativa, ela é demonstrada ao se reagir adaptativamente a situações inéditas ou ao se gerar novas ideias. Então, ela tem muito mais a ver com o seu poder de adaptação frente a problemas novos do que qualquer outra coisa. A inteligência prática, ela está muito mais relacionada às tarefas do cotidiano, que podem ser mal definidas e que podem ter múltiplas soluções. Então, está muito mais relacionada à forma como você resolve os problemas no dia a dia. Coisas muito mais práticas, como o próprio nome diz. Então, pessoal, essa foi a nossa aula sobre inteligência, tá? Eu passei muito rapidamente sobre alguns principais teóricos da inteligência para a gente ver alguns modelos, ver algumas concepções do que é inteligência, mas para uma formação completa, além de assistir a aula, a gente precisa também ler os textos. Então, eu separei aqui nessas referências, tem dois artigos que eu usei para fazer esses slides, esse roteiro para esse vídeo. Mas também não deixem de ler os capítulos dos livros que o professor indicou. E procurem mais material no Google Acadêmico, vocês vão encontrar vários artigos sobre inteligência que falam um pouco dos modelos. Mas eu acho que esses aqui já vão atender ao que vocês precisam saber sobre o que é inteligência. Entendem? Então é isso. A nossa aula fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu posso ter falado um pouco rápido, mas é porque senão o vídeo ficaria muito longo e ficaria muito cansativo também. Mas espero que vocês tenham aproveitado e peço que vocês me procurem no WhatsApp para tirar qualquer dúvida se tiverem. E eu estou sempre à disposição de vocês, espero que vocês saibam disso. E eu espero mesmo ajudar vocês, tá? Então é isso, pessoal. Até a próxima aula.